Pronto. Boa noite a todos e a todas. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso passeio pela história do direito, né? E a gente inicia logo com a apresentação do grupo 3, sobre as ordenações do rei de Portugal, né? Alisson vai ficar encarregado de fazer essa exposição, e aí Alisson já tem a palavra. Boa noite a todos, meu nome é Alisson Lima, e serei o responsável por apresentar as ordenações do rei, ou ordenações reais. Tá aqui os grupos integrantes, pessoal, e é o seguinte, pessoal, as ordenações do reino, o que elas são, né? Elas são um conjunto de normas, decisões, e elas foram compiladas. Então, elas apresentam uma inovação, justamente por serem compiladas e atreladas atreladas a um monarca, né? Ou seja, atrelado ao poder estatal. Então, para entender por que elas são importantes, eu tenho que falar inicialmente sobre o contexto histórico. Tem aqui falando do contexto histórico, que é o contexto das grandes navegações. Adiante, por favor. Adiante, por favor. E as ordenações do reino, um slide anterior, por favor. As ordenações do reino, justamente, elas estão ligadas à formação da monarquia portuguesa. A formação da monarquia portuguesa, vou ser bem breve, devido ao tempo, ela está inserida no contexto da famosa Guerra da Reconquista. Desde a Alta Idade Média, a Península Ibérica foi ocupada por muçulmanos. E existia um longo processo, conhecido como Guerra da Reconquista, que foi a expulsão dos mouros, né, que eram os árabes da Península Ibérica, dessa região. Durante várias guerras que formam esse processo da Reconquista dos cristãos, destaca-se Henrique de Borgonha, né, que ele, como se destacou nas lutas contra os mouros, ele recebeu do Reino de Leão o condado portucalense, tudo bem? E o filho dele representou a independência, ou seja, Portugal se torna um reino independente de Leão e Castela. E nesse contexto, são muitos anos, se vocês observarem bem, nós vamos aí desde o século XI até o século XV, então é um processo muito longo, tudo bem? Até o momento em que Dom Fernão morre, que é descendente da monarquia de Borgonha, e uma crise de sucessão acontece no trono português, no reino português. E dessa crise, para não ser anexado novamente a Leão e Castela, temos a Revolução de Avis, que coloca a dinastia de Avis com Dom João I como seu primeiro governante. E é justamente a ele atrelado a ideia de fazer essas compilações. Por quê? Porque agora Portugal tem o quê? Uma unidade territorial e política. Mas as leis eram leis ditas esparsas, ou seja, não existia um compilado único de leis e atribuído para reger, ou seja, ainda seguiam leis típicas da Idade Média com a forte influência do direito canônico, tudo bem? E todo esse contexto que vai ter as ordenações do reino é o contexto da surgimento da burguesia, a influência da Igreja Católica, a formação da monarquia nacional portuguesa e, principalmente, das expansões marítimas. Então, essas ordenações também vão servir aos interesses comerciais do capitalismo mercantilista que surgiu em Portugal. Lembrando que Portugal foi um pioneiro justamente por sua unificação e localização geográfica nesse processo de expansões marítimas. Adiante, por favor. Então, aqui nesses slides mostram justamente a formação do reino, né, que primeiro foi o condado portucalense, que os mouros aí estão ao sul da Península Ibérica, e depois o reino de Portugal se forma independente de Leão e Castela. Adiante, por favor. Então, a primeira ordenação real, o conjunto de ordenações reais, são chamadas as ordenações afonsinas, e elas foram publicadas em 1446. Obviamente, como eu falei para vocês, Dom João, ele teve a ideia de criar essas leis, mas elas foram consideradas afonsinas porque foi justamente no reinado de Dom Afonso V que elas foram publicadas. Então, por mais que a Dom Afonso V não tivesse tido a ideia e tivesse realmente feito as compilações, ele era até de menor e era regido pelo seu tio Dom Pedro, ele foi homenageado, tudo bem? Então, as primeiras compilações, elas foram organizadas em 5 livros e elas foram pouco divulgadas durante o Reino de Portugal. Por quê? Porque, como eu mostro aqui nessa imagem, elas são ordenações feitas à mão. Aqui é antes ainda da invenção da imprensa, tudo bem? Adiante, por favor. Passando um tempo, então, sim, muito importante. Essa organização que foi escrito, né, mesmo sem imprensa,
ela vai ser mantida nas próximas ordenações. Então, é dividido em 5 livros. Então, se a gente atualizar para os conceitos do direito moderno, seria mais ou menos assim. Livro 1, Direito Administrativo e Organizações Judiciárias. Livro 2, Relações do Estado com a Igreja. Livro 3 seria o Processo Civil. Isso são aproximações com o direito moderno. Tudo bem, pessoal? Não é exatamente esse nome, é bem diferente. Eu dei uma olhada. Então, depois o livro 4, Direito Civil e Direito Comercial. E livro 5, Direito Penal e Processual Penal. Uma coisa muito interessante, vou falar aqui, é que essas leis tinham como características, lá na Afonso, elas eram leis que não existiam isonomia, ou seja, existiam tratamentos diferentes entre ricos e pobres, e principalmente eram leis que apresentavam um certo grau de segregação, principalmente com mouros e judeus. Elas eram claramente, atacavam claramente esse grupo, dizendo até como eles deviam se vestir e etc. Adiante, por favor. Já nas ordenações manuelinas, elas acontecem 50 anos após as ordenações afonsinas, né? Elas são ligadas a Dom Manuel II, elas têm por objetivo adaptar justamente modernizar o Código Afonsino, seguindo os mesmos princípios. Mas agora Portugal já era uma potência de expansão marítima, já era um reino consolidado e também teve a invenção da imprensa. Então, essa ordenação manuelina, ela foi dividida em 2 períodos. Primeiro, Dom Manuel lançou em 1514, mas depois ele revisou todo esse processo e lançou ela novamente em 1521, inclusive a data da sua morte. Então, a imprensa foi fundamental para que esse conjunto jurídico de normas, decisões, fossem espalhadas por todo o reino e facilitou diretamente a sua divulgação. Uma coisa interessante é que nessa ordenações manuelinas já não aparece mais a parte específica que trata os judeus e os mouros. Por quê? Porque Dom Manuel I, ele se casou-se com a filha dos reis católicos, Fernão Isabel de Castelo e Aragão. E ele fez decretos, existiu, por exemplo, a Inquisição Espanhola, que é muito famosa por perseguir, do mesmo jeito foi Portugal. Portugal teve um decreto que expulsou os judeus ou os obrigou a se converter ao cristianismo. Então, a partir daí, os judeus foram perseguidos e praticamente eles não deveriam existir em Portugal. Eu coloquei até para ilustrar aí o massacre de Lisboa em 1506. Tudo bem? Adiante, por favor. E a mais importante, porque essa tem profunda influência no direito brasileiro, principalmente no Brasil colônia, e vai se estender mesmo até o Brasil republicano, principalmente na questão do direito civil, que é a ordenação filipina, de 1603. Como vocês sabem, em 1603, Portugal se encontrava ao comando da União Ibérica, ou seja, Portugal, por uma crise de sucessão, se uniu com a Espanha e formou-se, então, a União Ibérica, que Felipe II, está aí representado, ele era o regente, e ele quis justamente adaptar as ordenações ao novo reino, ao reino que unificava Portugal e Espanha. E também porque ele considerava as leis, assim, as leis muito esparsas e como é que se diz? Ele construiu também algumas leis extravagantes, que nem sempre estavam presentes na ordenação, ou seja, a ordenação não poderia abarcar todos os conceitos da sociedade, mas ele poderia construir leis extravagantes para partes específicas. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, mas é muito importante, que todas as ordenações, tanto afonsinas, manuelinas e filipinas, elas se inspiram no direito romano, principalmente no direito justiniano e também um pouco no direito escolástico, no direito canônico. Tudo bem? Então, adiante, por favor. Sendo bem sucinto, eu coloquei aí, que o que representou, por exemplo, qual a influência, então, dessas ordenações, desse conjunto de leis, que a gente viu que ela percorre um grande período, representou, por exemplo, no Estado português e também no Brasil colônia. Aí eu botei aí, primeiro, a subordinação da religião ao Estado, né? Como vocês sabem, a formação da monarquia nacional fez que o rei tivesse poderes, obviamente, e ele submeteu a igreja a esses poderes. Então, tem vários processos que, por exemplo, o Estado poderia punir crimes como heresia. E também, por exemplo, poderia controlar os vestes dos monges. Assim, tem as coisas que são bem específicas, ou seja, isso mostra que o Estado agora tem um certo poder diretamente sobre a igreja, tudo bem? Aí, outras influências, principalmente agora no Estado, é a relação do direito, influenciou diretamente o Estado, como direito econômico, as crenças políticas e judiciárias. O que eu quero falar para vocês sobre o direito econômico, né? O direito econômico influenciou principalmente
Isso aí vem influência justamente do direito escolástico, do direito canônico, que era uma coisa interessante, que era o uso da boa-fé nos contratos, né? O uso da boa-fé nos contratos e nas posses de terra. Então, isso nas ordenações fica bem claro, esse conceito de que todos os contratos deveriam ter boa-fé e todos os contratos deveriam respeitar, por exemplo, na questão da usúria, as determinações eclesiásticas. Isso influenciou profundamente o direito econômico. No campo já político, por exemplo, aí ele já tem a revolução. Por quê? Porque ele tenta firmar o poder real do rei. Então, ele é avesso à teocracia como forma principal de governo. E no judiciário, temos a representação principalmente na ideia de sentenças, de julgamentos, de como é que se diz, como é que ele pode influenciar diretamente a formulação do júri e etc. Adiante, por favor. Quais as influências, principalmente, eu botei duas aqui, existem muitas outras, no direito civil e no direito penal, no caso brasileiro. Primeiro, no direito civil, pessoal, porque as ordenações filipinas, elas foram a principal influência no direito brasileiro. Isso porque, como o Brasil era uma colônia de Portugal, não existia a ideia principal de se criar leis específicas para o Brasil. Então, as ordenações serviam de referência para o sistema jurídico do Brasil, inclusive no direito civil. E essa influência, ela é tão longa, porque ela vai desde o Brasil colônia, passa pelo Brasil Império e só é revogada com o Código Civil publicado na República em 1916. Mesmo assim, a gente ainda pode ver no Código Civil uma profunda influência da parte civil das ordenações filipinas, tudo bem? Uma coisa que eu achei muito interessante, por exemplo, lá no direito, é que o direito civil das ordenações filipinas, o direito brasileiro, o direito civil, ele vai se comparar para tentar também se contrapor. Por exemplo, lá fala de crimes que, no direito civil, de crimes, né, como a pessoa poderia morrer. Aí tem várias formas de morte, né, punição, mortes cruéis, né, morte natural, e uma delas é a morte civil, que era uma forma de punição que dizia que o indivíduo perderia, no caso, todos os seus direitos, e inclusive podendo passar para os seus descendentes. O Código Civil brasileiro, quando criado, ele se espelha nisso, e ele tenta evitar justamente essas penas cruéis. Tenta também evitar, por exemplo, a falta de isonomia que existia entre pobres e ricos na parte de execução das leis. Ele tem aí também aí não sei a palavra direito, mas é transcendência da punição, ou seja, que, por exemplo, a morte civil poderia passar para os descendentes. O direito civil brasileiro ele vai se contrapor justamente a esse ponto, ou seja, ele parte das ordenações desse direito vigente, que fica até o republicano. Aí, já no direito penal, no que se refere ao direito penal, aí temos agora a aplicação de alguns princípios eclesiásticos, né, que é os princípios da fraternidade e do amor ao próximo, que serviam, por exemplo, como meio de abrandar as penas, tudo bem? E isso vai ser totalmente rejeitado, posteriormente, já no Brasil independente. Porque com a independência do Brasil, vai se criar um Código Penal brasileiro próprio, ou seja, ele vai perder a influência direta das ordenações filipinas a partir apenas de 1830, tudo bem? Adiante, por favor. Sim, professor. Resumidamente, nosso trabalho essas apresentações sobre a parte das ordenações reais, ou do rei. Dúvidas, por favor, podem me perguntar. Eu sei que eu falo muito rápido, isso é um defeito meu, me perdoe. Perfeito. Eu estava sem o som aqui, estava falando sem o som. Perfeito. Inclusive, foi dentro do tempo que a gente estabeleceu, né? Os 15 minutos, está ótimo. E aí? Os demais integrantes do grupo querem complementar alguma coisa, alguma curiosidade que vocês tenham encontrado, algum adendo para o que vocês pesquisaram? Tem uma curiosidade bem legal, professor, que não sei se encaixa exatamente em história do direito, mas é uma coisa assim que encaixa bem para o pessoal do Rio Grande do Norte, que é nessa época que teve a expulsão dos judeus lá de Portugal, esses judeus eram chamados de judeus sefarditas, né? Que eles foram expulsos lá pela Inquisição e foram perseguidos aqui.
E aí, uma dessas que ficou bem célebre, ela foi para Pernambuco, e o nome dela era Branca Dias, ela que inspirou o Santo Inquérito, a peça de Dias Gomes. E aí, ela deixou muitos descendentes aqui no Nordeste, e agora tem uma lei atual em Portugal que dá passaporte português para quem é descendente de qualquer judeu sefardita. Então, tem um monte de gente aqui do Rio Grande do Norte que está pegando o passaporte português com isso. Eu achei Exatamente. Conheço algumas pessoas que já conseguiram, inclusive, né? É um processo meio custoso, mas até procuraram até papai, porque papai faz estudo de genealogia para saber se conseguia uma vinculação com a descendência dos judeus sefarditas, né? Pois é, até independente do passaporte, a história dela é bem legal, né? Pois é, interessante, exatamente. Muito bem lembrado, Érica. O que mais, pessoal? O que vocês gostariam de mencionar? Vejam. Sim, Edson, pode falar. Não, é porque eu me recordei de algo que eu achei interessante, a questão de Tiradentes aqui. Porque, assim, pelas leis lá, assim, um dos crimes mais odiados, assim, como é que eu posso dizer, punidos severamente, era exatamente de lesa majestade, né, que era alguma insurgência, enfim, contra o rei ou contra o reinado. E, assim, foi basicamente por isso, né, analogicamente falando, obviamente, que Tiradentes foi punido aqui, né, ele teve uma morte, assim, muito, como é que eu posso dizer, degradante, né, foi esquartejado, enfim, exatamente para... assim, evitar que outras pessoas fizessem isso, né? E isso entra, tipo assim, numa influência que eu observei, né, ao menos quando eu estava pesquisando, aqui, né, no direito, tipo, no território brasileiro, né? Isso aconteceu bem depois, já em 1700, no final, né, assim, mas, querendo ou não, foi vestígio das ordenações como um todo, né? Que, tendo em vista que elas só reiteravam umas as coisas das outras, e assim, achei muito interessante. Perfeito. Inclusive, a gente vai ver quando... o professor Ângelo, inclusive, vai se encarregar disso, no direito imperial, como influenciaram as ordenações o nosso direito que estava nascendo naquele momento, né, o direito pátrio, depois da independência. Até por causa das relações muito íntimas, né, do nosso primeiro imperador com o rei de Portugal, né? Íntimas familiares, né? A ponto de que o nosso imperador, nosso primeiro imperador, teve que voltar a Portugal para assumir o reino de lá, para ver como essa independência era meio fajuta, né? Então, é muito bem lembrado. Algo mais? Bom, a gente olhando para as ordenações, né, vê como faz diferença, ou como fez diferença, o surgimento ou o fortalecimento do Estado português, como ele surgiu, apontando como o primeiro Estado nacional de Portugal, da Europa, naquela época já, e esse pioneirismo favoreceu a adoção de um corpo de leis único, né? Porque vocês sabem que durante a Idade Média, né, que o professor Ângelo até mencionou isso na aula dele, a gente tinha uma construção jurídica plural. Se a gente tinha a organização política plural, né, descentralizada, em que cada feudo desenvolvia ali sua cultura, mas também suas regras, suas leis, né, ainda não construídas a partir de um órgão incumbido especificamente de fazer essas leis, mas aproveitando muitas vezes a consolidação de costumes, adaptações desses costumes às necessidades de determinada localidade, mas, de algum modo, bem particular de cada feudo, né? Em Portugal, a gente conseguiu a unificação de um país, de uma nação, que não apenas favoreceu o surgimento de um corpo de leis unificado, mas também a própria navegação, né, como a gente viu na história. E, particularmente em relação às ordenações, a gente tem ordenações que vão, mais ou menos, elas vão se assemelhar, né, mas com as suas peculiaridades.
E a gente vê, por exemplo, nas ordenações afonsinas, lá do finalzinho do século, meados do século XV, né? A gente tem como o Alisson falou, um respeito, uma homenagem ainda muito grande do direito canônico e do direito romano, certo? A gente tem que observar, como observou em relação às ordenações que seguiram, né? E a própria conformação do Estado português. Se a gente observar o Código Comercial de 1850, que é um código imperial, né, do Brasil, ele ainda tem uma invocação, uma vinculação muito grande a Deus, porque o Estado e a religião, né, ainda eram muito intimamente vinculados, certo? Mas, em relação às ordenações afonsinas, eu queria só mostrar aqui para vocês, fazer a apresentação aqui. Não sei se vocês veem aí. Esse aqui é tirado do... Estão vendo bem? Sim. Pronto. Pelo Esse menos é um no livro... computador tá bom, não sei no celular, pessoal. Pronto. Esse aqui o título 86 do livro 2º das Ordenações Afonsinas. E diz aqui, deixa eu ver se eu coloco na página anterior. Pronto. Que o título 86 diz assim, que os judeus tragam sinais vermelhos, né? Ainda está, inclusive, grafado com a escrita arcaica do português. Vocês veem que o S, ele apresenta uma grafia diferente, né? E ele diz o que aqui? Vocês podem ler. Os judeus, no seu senhorio, pela maior parte, não traziam sinais quais deviam trazer, e esses que traziam eram tão pequenos que se não pareciam, e outros os traziam de 2 ou 3 pernas, e mais não. Ou seja, ele está dizendo que os judeus têm que apresentar sinais para que as pessoas, os cristãos, quando se deparassem com aquela pessoa, com aquele judeu na rua, já soubessem de antemão que se tratava de um judeu, né? Vejam como o efeito o efeito cultural de ojeriza aos judeus, mas também aos sarracenos, né, aos muçulmanos, se fez sentir nessas ordenações. Se a gente observar, por exemplo, a literatura da época, se a gente observar Shakespeare, as obras de Shakespeare não raramente trazem esse antissemitismo muito bem aclarado, né? E a gente está vendo aqui que isso também repercute no próprio direito. Trouxe aqui para vocês só um exemplo, né? Vocês estão vendo aqui essa pintura. Vocês veem o mouse? Vemos sim. Pronto. Sim. Eu estou mostrando aqui com o mouse essa pintura, né? E se vocês notarem bem, no centro do peito dessa figura em preto, existe justamente esse sinal de 3 pernas, que está mais bem evidenciado aqui, ó, nessa outra figura. Isso era justamente para marcar o judeu. Algo que depois, né, sob a égide do nazismo, se repetiu. Os judeus eram obrigados, isso na época quando eles estavam concentrados nos guetos, eles eram obrigados a trazer, costurado em suas vestes, a estrela de Davi. Depois eles foram carimbados com números, né? Carimbados, na verdade, tatuados. E a marca, o estigma, sempre foi algo muito presente na história desse povo, certo? Então, o que a gente observa é que a cultura, inclusive de preconceito, né, ficava também bem caracterizada nas ordenações do reino.
Aqui a gente tem... Pois não. Não, só sobre esse tema, uma observação assim, Foi. que eu encontrei nas pesquisas, é que, tipo, tinha discussão sobre isso, porque eles defendiam, na verdade, eles, né? Eu não sei se eles defendiam isso, mas os reis, eles diziam que era como se os próprios mouros e judeus tivessem pedido para ter esses sinais distintivos, porque representavam a cultura deles, entendeu? Que a estrela de Davi... Então, eles estavam sendo bonzinhos, entre aspas, eu estou fazendo uma aspa aqui com a mão, minha câmera não está ligada, mas eles estavam sendo muito bonzinhos e respeitando a diversidade cultural, permitindo que os judeus usassem essa estrela de Davi, que os mouros usassem as roupas de muçulmano e tal, sendo que na prática é uma distinção, né? Para Claro, era. Dos cristãos. Com certeza. Quem leu O Mercador de Veneza deve se lembrar como Shylock era tratado nas ruas, né? Pelo só fato de ostentar o sinal vermelho da sua ascendência, né? Da sua religião. Professor, nós assistimos esse filme na aula de antropologia com o professor Douglas no semestre passado. Pronto, então vão dizer melhor do que eu. É excelente, né? A obra e os filmes também. Mas principalmente a obra. O filme eu achei um pouco monótono, pelo menos esse último que eu vi, que é inclusive com o Al Pacino. Eu achei a atuação do Al Pacino excelente. Muito bom. Muito bom. Ele é né? Al Pacino é um cara que fez tantos papéis marcantes, né? Desde o Poderoso Chefão, o Advogado do Diabo, então, e Perfume de Mulher, né? Que a gente também não pode esquecer. Depois das ordenações afonsinas, vem as manuelinas, mas eu quero dar um destaque agora às ordenações filipinas, né? As ordenações manuelinas, assim, não tinha muito o que acrescentar, talvez tenham se justificado apenas para delimitar, justamente colocar o nome nas ordenações daquele que viveu, do rei de Portugal, que viveu talvez o período de maior apogeu de Portugal. Ele colhia os frutos das grandes navegações, dos primeiros resultados dessas incursões, mas não especificamente da descoberta, entre aspas, né? Agora eu estou mostrando aqui, da descoberta do Brasil, da invasão do Brasil, como a gente deve reconhecer, mas da invasão de outros povos na costa da África até na Ásia, né? Então a gente vê que essas ordenações vão delimitar ou vão viger nesse período áureo do reinado português. Depois, com a unificação de Portugal e Espanha, a gente vê eclodirem as ordenações filipinas. E Filipe II, né, que teve um cuidado, pelo menos, de preservar as tradições portuguesas, né, consolidadas já nas ordenações manuelinas, mas não teve um grande cuidado de sistematizar ou de atualizar como se demonstrou em relação às ordenações anteriores. Então, a gente vê que as ordenações filipinas está repleta de contradições, de repetições, lacunas. Ela tem essas questões bem sentidas, né? E aí vou mostrar aqui para vocês só uma particularidade, né? São muitas coisas interessantes para mostrar, mas eu vou puxar aqui a sardinha para... agora está bem miudinha a letra. Mas eu vou ler aqui para vocês esse título 15 do livro primeiro. O pessoal da Ctrl é mais. Pronto, isso mesmo. Assim só falar com quem sabe. Do promotor de justiça da Casa de Suplicação. Então, há uma previsão já do promotor de justiça, né? Obviamente, não é o promotor de justiça como o membro do Ministério Público hoje se apresenta no Brasil, né? Era mais um encarregado da defesa dos interesses do Estado, algo que se assemelhasse mais à função hoje de procurador do Estado, advogado da União, né? Ou procurador do município, então, ou seja, advogado estatal, do que propriamente
um membro de um poder apartado, né? Mas, de todo modo, já existe uma alusão específica ao nome promotor de justiça, certo? Que já nas ordenações filipinas. Ok? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Bom, em relação a outra peculiaridade que a gente pode perceber nas ordenações filipinas, e isso tem uma razão de ser, como a gente vai explicar logo mais, há uma homenagem, há um culto até aos glosadores Arcúcio e Bartolo, né? Porque as suas glosas, os seus comentários às ordenações, ou às leis vigentes até então, eram tidas como, ou tinham um caráter quase obrigatório, né? Eram tidos como fontes subsidiárias das próprias ordenações. Tão relevantes ou tão prestigiadas eram essas glosas, essas opiniões. O que eram glosas, pessoal? Eram anotações que se faziam, né, que alguns estudiosos faziam, os estudiosos do direito da época faziam, à margem, né, daquele texto, né, das ordenações, e que esclareciam ou davam uma precisão maior a alguns termos utilizados, né? Esses comentários, ou também chamadas glosas, que era tido como fonte subsidiária lá das nações filipinas. E o que a gente vai observar também é que os procedimentos, né, é como se fossem as ordenações do reino comentadas, exatamente, Carlos. Tipo assim, comentários das ordenações do reino. E também as nações filipinas vão utilizar procedimentos orais, procedimentos mais simples, né, justamente para baratear o processo judicial, certo? E também havia alguma indicação de decisões sem fundamentação, justamente para atingir essa simplicidade, né? Tinha o preço a pagar, portanto, certo? Agora, o que a gente vai destacar, já que o grupo se desincumbiu tão brilhantemente, né, dessa parte, desse estudo, da apresentação das ordenações do reino, é justamente uma lei ou uma reforma que foi proposta posteriormente às ordenações, mas ainda na vigência das ordenações filipinas, que foi a ingerência do Marquês de Pombal na administração da justiça, na administração do direito português e do próprio Estado português, certo? Quando a gente fala de Pombal, de que é que vocês se recordam? Alguns vão dizer da cidade lá, a cidade paraibana, né? Tem um friozinho. Expulsão dos jesuítas. Muito bem, Bruno. A lembrança primeira que me chega, porque é a que mais é evidenciada nos livros de história, pelo menos a que eu tive acesso, né, quando a gente estudava lá no ensino fundamental e ensino médio, é a expulsão dos jesuítas. E o Marquês de Pombal ficou estigmatizado justamente por isso. Até hoje, né, na nossa história, pelo menos nos livros de história, sem que haja uma justiça efetivamente reconhecida a sua grande contribuição na construção do Estado português, né? Se a gente observar, o iluminismo ele foi muitas vezes utilizado, foi inspirador da construção de estados que colocassem, que sucedessem o absolutismo até então vigente, certo? Mas vejam que esse iluminismo que iluminou, que inspirou o Marquês de Pombal, terminou servindo para uma postura inversa, né? Porque o Estado concebido pelas reformas pombalinas
era um Estado mais forte, era um Estado de um absolutismo bem destacado, né? E aí a gente vai entender depois por que é que ele foi meter o bedelho em relação aos jesuítas. O que é que a gente vai observar no âmbito dessa reforma, né, que ele propôs a partir da chamada Lei da Boa Razão? Ele procedeu a uma reforma também do próprio ensino, né, inclusive do âmbito do direito, colocando matérias importantes que até então eram menosprezadas, né? Mas no âmbito do direito, de uma forma geral, o que é que ele conseguiu implementar? Primeiro, a uniformização da interpretação e da aplicação do direito vigente até então. Como a gente pode observar aqui, no parágrafo 10, vou colocar aqui para vocês, no parágrafo 10 das ordenações, o que é que a gente vê aí? Também um português bem arcaico, né? Às vezes é difícil até de compreender. Porquanto, ao mesmo tempo, me foi também presente que da sobredita generalidade supersticiosa das referidas leis chamadas imperiais, se costumam extrair outras regras para se interpretarem as minhas leis nos casos ocorrentes, entendendo-se que estas leis pátrias se devem restringir quando são corretorias do direito romano, e que onde são com ele conformes, com o direito romano conformes, se devem alargar para receberem todas as ampliações e todas as limitações com que se acham ampliadas e limitadas as regras conteúdas nos textos. E aí, mais adiante, o que é que ele vai concluir? Em segundo lugar, ficarem os direitos e domínios dos mesmos vassalos vacilando, entregues às contingentes disposições e às intrincadas confusões das leis mortas e quase incompreensíveis daquela república acabada. Isso ele estava defendendo justamente o abandono, ou pelo menos o apequenamento da influência do direito romano no direito pátrio português. Justamente para mostrar a necessidade de um direito especificamente português, que atendesse aos reclamos do Estado português e não se abeberasse indefinidamente naquelas fontes do direito romano pré-medieval, que, inclusive, como a gente observou, vai influenciar as próprias ordenações. Marquês de Pombal tem outra visão. Era chegado o momento da construção de um direito efetivamente português, né, de um direito que se livrasse dessa influência. Mas não apenas da influência do direito português, como a gente vai observar, também da influência do direito canônico. Olha só o que se observa aqui nesse parágrafo 12 da mesma lei da boa razão. Ele aqui, e sendo matéria que não seja... Veja só, quando o caso de que se trata não for determinado por lei, estilo ou costume de nossos reinos, mandamos que seja julgado sendo matéria que traga pecado pelos sagrados cânones. E sendo matéria que não traga pecado, ou seja, não se refere à questão do pecado, seja julgado pelas leis imperiais, posto que os sagrados cânones determinem o contrário. Então, observem, a gente já viu uma restrição de Pombal em relação à influência do direito romano. Aqui, em relação à influência do direito romano, ao direito canônico. Aí vocês vão dizer, mas professor, existe sempre uma vinculação, né? O grupo até apresentou uma vinculação entre o direito e a religião, sim. Mas Pombal via com cuidado essa enorme influência do direito canônico no direito, no Estado português. E aí, a restrição em relação aos jesuítas também tem um quê de restrição do poder dos jesuítas, né? Então, reconhecidamente, os jesuítas, pelo seu preparo, pelo seu conhecimento, eles eram, e pela sua ação, né, de evangelização, entre aspas, também, catequização, eram um grupo religioso dentro da Igreja Católica muito forte politicamente. Então, não interessava a Marquês de Pombal, no modelo de Estado que ele estava construindo, dividir esse poder com mais ninguém, nem que eles fossem religiosos, certo? Além disso, a gente vai também... Oi.
A própria regulamentação da usura foi um pouco de ruptura com a igreja também, né? Porque para a igreja era um pecado mortal, assim. E aí, Exato. se não tivesse isso para render juros, eu acho que nenhum dos grandes empreendimentos iam poder dar certo, né? Perfeito. Então, tem que ter uma justificativa econômica, né? Porque o próprio texto bíblico, a gente viu lá, quando for falar dos hebreus, proíbe a usura, né? O empréstimo a juros, a não ser, claro, se fosse feito para estrangeiros. Não dentro do povo hebraico, mas se fosse para estrangeiros era permitido, né? A economia falando bem contundentemente aí nesse caso. É muito boa intervenção, Érica. Muito boa lembrança. Lembra que a gente falou dos glosadores? Tem um espaçozinho também dedicado a eles na lei da boa razão, né? Como a gente vai observar aqui. Aqui no parágrafo 13. Sendo certo e hoje de nenhum douto ignorado que Acurso e Bártolo, cujas autoridades mandou seguir a mesma ordenação do sobredito título, foram destituídos não só da instrução da história romana, sem a qual não podiam bem entender os textos que fizeram os assuntos dos seus vastos escritos, e não só do conhecimento da filologia, da boa latinidade, em que foram concebidos os referidos textos, mas também das fundamentais regras do direito natural e divino que deviam reger o espírito das leis sobre o que escreveram. E aí ele desce a malha, né, como se diz hoje, nesses glosadores. Diz, olha, não tinha conhecimento, o conhecimento deles era um conhecimento muito estanque e que não nos serve mais. Então, ele acabou com essa história de que os glosadores, as glosas desses glosadores, né, desses pensadores, pudessem ser utilizadas como forma de suprir as lacunas do ordenamento jurídico, das ordenações do reino, como, inclusive, claramente declarado pelas próprias ordenações, certo? Além disso, o que a gente vai observar mais no âmbito das ordenações, aliás, da lei da boa razão? Logo aqui no parágrafo 1º. Quanto à sobredita ordenação, mando que as glosas do chanceler da Casa da Suplicação nele determinado se observem e pratiquem inviolavelmente, sem controvérsia, ampliação ou restrição nos dois casos seguintes. Primeiro, quando a decisão da carta ou sentença que houver de passar pela chancelaria foi expressamente contrária às ordenações, ou seja, com isso ele vai dizer o seguinte: a Casa de Suplicação Lisboeta, né, como o órgão máximo da Justiça de Portugal, ela pode intervir quando houver alguma decisão judicial que expressamente viole, contrarie o que está posto pelas ordenações. Ou seja, essa historinha de o juiz contrariar um texto expresso das ordenações não vai poder mais ser admitido, certo? E mais, essa mesma casa lisboeta, essa mesma casa de explicação, ela vai assumir, aqui no parágrafo 5º, um patamar de grande relevo. Olha só o que diz. Quanto ao parágrafo 8º da Reformação do ano de 1605, mando que as interpretações ou transgressões dos estilos da casa de suplicação nele estabelecidos por assentos tomados na forma que para eles está determinada sejam da mesma sorte observados como leis, ou seja, como se fossem súmulas vinculantes. As súmulas, ou os assentos, né, de acordo com a nomenclatura da época, da Casa de Suplicação, termina sendo reconhecido como lei, né, com a natureza, ou a força de lei. E para que serve tudo isso, pessoal? Restrição ao direito romano, ao direito canônico, aos glosadores, a que os juízes contrariem o texto expresso das ordenações e agora fazendo com que a Casa de Suplicação emita assentos vinculantes. Qual o objetivo dele?
o que é que pretendia o Marquês de Pombal? O que é que vocês acham? Exatamente, né? Isso mesmo que vocês não falaram. Devem ter pensado, mas não falaram. Eles pretendiam fazer, Bruno colocou aqui, construir um direito genuinamente português, mas mais do que isso, que essa construção passasse pelo centralismo do governante, do rei, do monarca. Né? Então, havia um desejo de centralização administrativa, política e jurídica. E quando eu restringo essas possibilidades de construção particular, né, descentralizada, circunstancial, concreta do direito português, e eu faço com que um órgão vinculado ao rei, como era a Casa de Suplicação, ou que órgãos subalternos eles tivessem a sua liberdade tolhida por esse centralismo, eu estou admitindo ou incentivando justamente esse centralismo. Ok? Entenderam? Compreendido? E para vocês verem como era forte essa convicção do Marquês de Pombal, a gente vai observar um carinho que ele faz aqui aos advogados, né? No parágrafo 7º. Aqui. Parágrafo 7º da Lei da Boa Razão. Diz assim: porquanto a experiência tem mostrado que as sobreditas interpretações dos advogados consistem ordinariamente em raciocínios frívolos e ordenados mais a implicar com sofismas as verdadeiras disposições das leis do que a demonstrar por elas a justiça das partes. Mando que todos os advogados que cometerem os referidos atentados e forem neles convencidos de dolo, sejam nos autos a que se juntarem os assentos, multados pela primeira vez em 50 contos de réis para as despesas da relação e em 6 meses de suspensão, pela segunda vez em privação dos graus que tiverem na universidade, e pela terceira em 5 anos de degredo para Angola, se fizerem assinar clandestinamente as suas alegações por diferentes pessoas. Né? Ou seja, advogado que fica inventando coisa, que raciocínio frívolo, essas interpretações esdrúxulas, cuidado que você pode parar degradado em Angola, né? Sem possibilidade alguma de exercício da sua profissão. Né? Para vocês verem como havia um cuidado do Marquês de Pombal para que esse controle da produção jurídica por parte do monarca precisava ser resguardado. Certo? Tranquilo, pessoal? Alguma intervenção? Hoje vocês estiveram bem calados, né? Eu acho que é o cansaço também, depois do feriado, vocês devem ter aproveitado bem. Bom, então, pessoal, a gente deixa para continuar a matéria Brasil Colônia, né, o direito do Brasil Colônia, a partir da próxima aula, certo? E a gente já conclui por aqui. A próxima aula a gente não tem a apresentação do grupo, né? Você tem um descansozinho, para que na aula seguinte a gente retome o direito no Brasil imperial, no direito do Brasil imperial. Pois não? Pois, Isabel. O senhor vai colocar a nota da primeira unidade só depois dos seminários, porque esses seminários vão compor a segunda unidade, né? Junto com eu estou refletindo sobre isso. Eu estou refletindo sobre isso. Talvez eu faça uma inversão, mas estou ainda pensando aqui como é que a gente vai fazer em relação às avaliações, né? Salvo engano, a avaliação de disciplina com 30 horas só precisa haver 2 notas. Salvo engano, mas eu vou
vou estudar isso ainda, vou praticar isso ainda. Eu pretendo dar as 3 notas, então seria a avaliação com base nas atividades, nos trabalhos, nos seminários, né, nas apresentações que estão fazendo, e numa avaliação final que ainda vai ser surpresa, certo? Lá no finalzinho do mês. Mas, foi não. Sobre o seminário, no caso, a gente tem que enviar para o senhor a apresentação antes, né, da aula, e a gente tem 15 minutos no máximo, é isso? Isso, exatamente. Veja, é um arrazoado, olha, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Não é igual o roteiro lá de introdução, que é só uma folhinha, e o grupo vai desenvolver alguma coisa, tá vendo? Ó? Esse aqui é o trabalho das ordenações, certo? Mas também não precisa ser um artigo científico, entende? Não precisa ser tão complexo. É um apanhado das ideias que vocês vão desenvolver. Não é a própria apresentação mesmo, não. Não são os slides, não. É em forma de texto, né? Isso, exatamente, em forma de texto. É um roteiro simplificado, certo? Aliás, é um arrazoado, vamos dizer assim. É mais do que um roteiro. Ok. Não são só os tópicos, é um texto já desenvolvido. Certo? Algum outro questionamento, pessoal? O Bruno está perguntando aqui, a nota da primeira unidade vai ser aferida pelas atividades que nós fazemos na cada aula, exatamente. Provavelmente isso. E aí eu deixo a segunda nota para os seminários. Certo? Nada mais. Então, vou interromper aqui a gravação.